E aí, tudo bem? Na aula de operação com vetores, pelos métodos da projeção ou decomposição, eu te mostrei as componentes de um vetor e como elas podem ser usadas para serem feitas operações de soma e subtração de vetores. Hoje vamos ver os versores, que são mini-vetores, com modos igual a 1, que indicam direção e sentido de um vetor em um certo sistema de referência, tá bom? Pessoal, você vai ver o quanto os versores são úteis para resolver operações com vetores. São muito úteis. E olha só, deixa seu like, se inscreva no canal, apoie esse trabalho que eu estou fazendo aqui no YouTube, deixando conteúdo gratuito para você, te ajudando a estudar para o vestibular, para suas provas, tá bom? Deixa o seu like que vai ser importante para mim, vai ser importante para o YouTube entender que o conteúdo que eu produzo é relevante para você, tá bom? E pessoal, com os versores, a gente consegue escrever os vetores de forma mais completa, indicando módulo, direção e sentido de cada uma das suas componentes. E assim, você vai ver como isso facilita na hora de fazer operações com vetores. Tá bom? Tá preparado? Tá preparada? Então, ative a sua mente que a aula vai começar. Vamos primeiro então, pessoal, definir o que são versores, tá? Então, ó, o versor de um vetor é um vetor unitário, ou seja, tem módulo igual a 1, mesma direção e mesmo sentido do vetor. Então, ó, vamos primeiro identificar que nós temos duas palavras diferentes aqui, ó, versor e vetor. E o que é importante aqui é que quando eu falo vetor unitário, é um vetor que tem módulo igual a 1. Essas são as principais características de um versor. Ele é um vetor unitário e tem módulo igual a 1. Agora, para que isso vai ser útil, né? Vamos pegar aqui e desenhar um plano cartesiano e um papel quadriculado. Então, tem aqui esse papel quadriculado. Eu vou fazer um plano cartesiano nesse papel quadriculado aqui. Eu estou usando papel quadriculado porque eu preciso de escala, tá? Cada divisão aqui do papel quadriculado vale 1, tá? Então, eu vou desenhar dois vetores aqui nesse papel quadriculado para fazermos aqui o nosso estudo. Então, esse é um vetor. Eu vou chamar esse vetor aqui de V, tá? Vou fazer outro aqui, chamar ele aqui de U. Muito bem, temos esses dois vetores aqui. O que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte, ó. Nós já vimos que os vetores têm componentes, né? Na aula passada nós vimos que eu posso definir as componentes de um vetor colocando aqui suas componentes vertical e horizontal. Eu teria essa linha aqui, ia definir a minha componente horizontal e essa linha aqui, né? Ia definir minha componente vertical. O mesmo para o vetor U aqui, componente horizontal e vertical definida por essas linhas aqui. E aí a gente pode desenhar aqui esses vetores, né? Que são as componentes. Então aqui eu teria a componente x, que eu vou chamar aqui de Vx, e aqui a componente y do vetor V, vou chamar aqui de Vy. Idêntico a isso eu posso fazer para o vetor U. Eu teria aqui uma componente x para o vetor U, o x, e teria aqui uma componente y para o vetor U, que eu vou chamar de Uy. Então vamos fazer duas coisas aqui. Definir vetores paralelos aos eixos. Ok? Se eu tivesse vetores paralelos aos eixos, eu teria então um vetor paralelo ao eixo x e um vetor paralelo ao eixo y. Aí eu vou definir dois vetores aqui, tá? Vou definir um vetor que eu vou chamar de i, que é esse vetorzinho aqui, e vou definir um vetor que eu vou chamar de j, que é esse vetorzinho aqui. Então olha só, i é paralelo ao eixo x e j é paralelo ao eixo y. E tem o mesmo sentido. I está no sentido do eixo x e j no sentido do eixo y. O que é interessante aqui, ó? Se você pegar o i e o j, ele atende o critério de versor que eu escrevi aqui, ó. É um vetor unitário, ou seja, tem módulo igual a 1, tá? Então, aqui, ó, é um vetor unitário, tem módulo igual a 1. Se você pensar nas componentes dos vetores u e v aqui, você vai ter o seguinte, ó, o vetor vx, que pode ser escrito como um certo valor vezes o vetor i, não pode? Quanto vai ser esse valor? A quantidade de quadradinhos que tem aqui na horizontal, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então o vetor vx poderia ser escrito como 7i. Da mesma forma o vetor vy, ele pode ser escrito como um valor vezes o vetor j. Tem 3 quadradinhos aqui na vertical, então seria 3j. Então, ó, os vetores i e j, eles podem ser ditos que são os versores das direções x e y, porque eu tenho ele como sendo um vetor unitário e eu posso definir dessa forma aqui. Então, ó, como está escrito aqui, ó, versor de um vetor é um vetor unitário, ou seja, tem módulo igual a 1, mesma direção e mesmo sentido desse vetor. Então, se eu pegar o vetor Vx, o versor dele é o i, porque tem módulo igual a 1, mesma direção e mesmo sentido que ele. Se eu pegar o Vy, o versor de Vy é j, porque j tem a mesma direção, mesmo sentido que Vy, mas o módulo dele é igual a 1.
Assim a gente consegue definir o vetor v completamente usando essa definição aqui, ó. O vetor v ele pode ser escrito como sendo 7i mais 3j. Assim fica completamente definido o vetor v. Isso aqui está dizendo, eu tenho 7 na componente vx e 3 na componente vy. E o sinal dele vai indicar o sentido aqui. Então, como é 7 positivo, então está no mesmo sentido do eixo x. Se fizermos o mesmo raciocínio para o vetor u, você vai ver que vai dar um pouco diferente. Tá? Vamos pegar agora o vetor u. O vetor ux. O vetor ux, se eu contar os quadradinhos do eixo x dele, tem 2 quadradinhos. Só que olha só, o vetor unitário dele seria isso aqui, ó. Então isso aqui seria o vetor unitário dele. Ou seja, é um vetorzinho que tem módulo igual a 1 e está no sentido oposto do eixo x. Isso aqui é exatamente o vetor menos i. Então seria menos 2i. E o vetor uy? O vetor uy, ele tem quantos quadradinhos na vertical? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então seria 6 quadradinhos na vertical, com o mesmo raciocínio seria 6j. Então 6 vezes o versor j vai dar o vetor uy. E dessa forma a gente consegue então definir completamente o vetor u. O vetor u vai ser menos 2i mais 6j. Então menos aqui é porque ele é no sentido oposto do vetor i. Então essa é a utilidade dos versores. Eu consigo definir completamente um vetor usando os seus versores dessa forma. E algo que é importante aqui, pessoal, a notação. Um versor, você pode usar duas notações para eles. Você pode usar a notação com a setinha ou você pode usar a notação com um chapéuzinho, acento circunflexo aqui. Os dois valem para versores. Então, eu poderia reescrever aqui, ó, o vetor ux como sendo o vetor menos 2i dessa forma aqui. Eu também poderia escrever o vetor v como sendo o vetor 7i mais 3j, com acento circunflexo. Seria também notação de versores. Então, se você ver isso aqui em um livro, não se assuste, está falando de um versor. A notação de acento circunflexo também pode ser usada para o versor. E com essa definição aqui de versores, a gente faz o quê? Mesma coisa que a gente fez na aula passada, né? Se eu quiser calcular agora a resultante desses vetores u e v, eu somaria as componentes aqui. Somaria todas as componentes i e todas as componentes j aqui dos vetores. Então vamos fazer aqui um exemplo para gerar um vetor resultante, como a gente já fez nas outras aulas. E aí nós vamos ver que dá para também escrever a resultante em termos dos versores dela, tá bom? Esse exemplo aqui está dizendo o seguinte, então, ó, tem 3 vetores e ele fala aqui no item A: escreva os vetores em termos dos versores do sistema de referência. Tá aqui o sistema de referência, nós vamos usar ele para escrever esses vetores em termos dos versores. Determine a resultante desses vetores em termos dos versores do sistema de referência. Beleza, ó, o item A é para fazer o que eu fiz ali no exemplo anterior. Pegar cada um desses vetores aqui, definir suas componentes e escrever em termos dos versores. Quando ele fala em termos dos versores do sistema de referência, quer dizer o seguinte, ó, tem que pegar um versorzinho aqui na direção horizontal, tá? Vamos chamar esse versorzinho aqui de i. E eu tenho que pegar um versorzinho aqui também na direção vertical, que nós vamos chamar ele de j, né? Como já vínhamos fazendo aqui. Então esse vai ser os nossos versores em relação ao sistema de referência. Então vamos lá, ó, desenhando as componentes aqui de todos os vetores. Começando pelo vetor v, eu tenho aqui uma componente x, tá aqui, ó, vx. E eu tenho aqui uma componente y, que está aqui, é o meu vy. Mesma coisa para o vetor u. Ó, vetor u, componente x, isso aqui é o meu ux, e componente y, está aqui meu uy. E o vetor w? O vetor w está exatamente na horizontal, então ele é o próprio wx, tá? O vetor w ele é o próprio wx. E nesse caso aqui, já fica direto, dado que wy vai ser 0. Porque ele não tem inclinação nenhuma, então ele não tem componente vertical. Então, reescrevendo aqui, ó, o que eu vou ter? Escrever os vetores em termos dos versores. Então, começando pelo vetor v. Como vai ficar o vetor v? Quantos tem na horizontal? Apenas 1. Então, 1 vezes i dá o próprio i. Só que está o sentido oposto aqui, certo? A referência. Então, fica menos i. Agora, o vy. 4 quadradinhos na vertical, 1, 2, 3, 4, e no sentido oposto de novo à referência, então menos 4j. Então esse é o vetor v escrito em termos dos versores do sistema de referência. O vetor v vai ser menos i menos 4j, ou seja, ele é menos 1 na direção horizontal e menos 4 na direção vertical. Vetor u agora.
Vetor U eu tenho aqui, ó, direção horizontal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 e está no mesmo sentido da referência, então fica 7i. Agora a direção vertical tem 1, 2, 3, 4. 4 na vertical e está no sentido oposto da referência, então fica menos 4j. Então, vetor U ficou 7i menos 4j. Por último, vetor W. Vetor W, eu vou escrever como? Ele tem quantos na horizontal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, está no mesmo sentido da referência, certo? Fica aqui 6i. E como a direção J é 0, eu não preciso colocar 0j aqui. Basta deixar 6i mesmo. Ficando 6i é suficiente, então está definido o vetor W também. Quando ele falar então de versores, é isso que você tem que pensar, o vetorzinho unitário nas direções do sistema de referência aqui. Agora o item B. O item B ele quer que defina uma resultante desses três vetores. Vamos chamar essa resultante aqui de R. Se eu pegar a resultante de R, eu vou ter que ter a soma total de U mais V mais W. Quando você tem essas coisas escritas dessa forma aqui, ó, você já pode escrever direto aqui o R dessa forma. Não precisa pensar em Rx e Ry, já pensa direto dessa forma aqui, ó. A gente simplesmente substitui os valores aqui, ó, em U, V e W que estão aqui. Se eu pegar aqui o vetor R, então, eu vou ter o U. O ele é 7i menos 4j, mais o vetor V. O vetor V ele é menos i menos 4j, mais o vetor W. O vetor W é 6i. Vou fazer mais uma passagem só para eliminar esse parêntese aqui, tá? Então vai ficar aqui, ó, vetor resultante aqui, 7i menos 4j, mais com menos dá menos i, mais com menos dá menos 4j. Sobra mais 6i aqui. E aí o que a gente faz? A gente soma todos os i's e soma todos os j's. Então, se eu somar todos os i's, eu vou ter 7i menos i vai dar 6i. 6i mais 6i, 12i. Então, eu teria aqui 12i. Agora, todos os j's. Menos 4j, menos 4j, eu vou ter menos 8j. Então, seria simples assim para fazer o resultante. Já sairia direto ele em termos dos versores. Sairia 12i menos 8j, já daria a resultante. Então veja como facilitou para fazer a conta. Depois que você já escreveu os vetores U, V e W em termos dos versores, não precisa pensar mais em nada para fazer a resultante, é só somar tudo direto. Soma todos os i's, soma todos os j's e você chega na resultante já direto em termos dos versores. Pessoal, vamos agora então fazer o seguinte, vamos desenhar o vetor R aqui no papel quadriculado, só para a gente ver que realmente bateu aqui o cálculo feito com os versores. Muito bem, então eu vou primeiro apagar as componentes aqui, tá? E vou fazer o método da poligonal aqui, tá? O método da poligonal para fazer então a soma dos três vetores, U mais V mais W. Bom, agora eu vou redesenhar os vetores seguindo o método da poligonal. Então eu vou desenhar o vetor V, vou redesenhar ele aqui, ó, na ponta do vetor U. Então fazendo isso, eu teria a origem dele aqui na extremidade de U. Isso aqui seria uma cópia do vetor V. Fazer a mesma coisa com W, vou fazer assim, vou pegar o W e redesenhar aqui na extremidade de V. Então aqui é uma cópia do vetor W. Aí o vetor resultante ele sai da origem do primeiro vetor e chega na extremidade do último vetor. Então esse aqui é o nosso resultante. Vamos chamar ele aqui de R. Então, nossos cálculos estando certo, tem que obedecer isso aqui, ó. 12i, ou seja, um vetor horizontal no mesmo sentido do vetor x aqui. Então daqui, ó, esse é o vetor 12i. Tá, vamos contar ao quadrado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfeito. Agora o y. O y teria que ser isso aqui, ó. Está no sentido oposto à referência, está negativo. Beleza, bateu. Agora tem que ter 8 quadrados. Então tá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito. Tá vendo? Então tá aí, ó. O vetor R pode ser determinado pelo método dos versores sem nenhum problema. Você faria dessa forma e bate perfeitamente com o que a gente já tem visto nas aulas anteriores. Bom, aqui seria o nosso Rx e aqui seria o nosso Ry. Pessoal, esse aqui é um tópico dos versores, né? Tem outro tópico que é o seguinte, e quando eu vou fazer um versor que não necessariamente está assim paralelo ao sistema de referência. Então vamos ver esse caso aqui agora. O que nós vamos ver agora então é a forma geral de um versor. Então pessoal, aqui eu tenho a representação de uma piscina. Imagine que o que você está vendo aqui é uma piscina, tá bom? A parte azul aqui é a água, aqui as bordas da piscina. E sobre essa piscina tem um objeto aqui, ó, uma bolinha. Tá? E essa bolinha vai cair dentro da piscina dessa forma aqui, ó. Beleza? Ó, caindo na piscina. O que vai acontecer? Quando a bolinha cair na piscina, ela vai cair e vai chegar o momento que ela vai atingir a superfície da água. Quando ela atingir a superfície da água, vai aparecer o quê?
ondas, né? Ondas como apareceram aqui, ó, duas ondinhas. Essas ondinhas elas vão se propagar. Elas vão se propagar em direção às bordas da piscina. Essa onda vai se propagar em direção a essa borda e essa onda vai se propagar em direção a essa borda. Na verdade é a mesma onda, né? Uma onda circular aqui. Mas da forma que está desenhada aqui, vamos ver essa ondinha se propagando, né, em direção à borda da direita e essa ondinha se propagando em direção à borda da esquerda. Então veríamos isso aqui. Então vamos ver a animação inteira do começo agora, com a bola caindo e as ondas se propagando. Então é isso que aconteceria quando a bolinha cai na piscina. Formaria duas ondinhas e as ondinhas se propagariam em direção às bordas. Agora vamos fazer o seguinte, vamos olhar essa piscina com uma vista superior, para a gente ver a propagação dessas ondinhas agora com a vista superior. Então tá aí pessoal, ó, esta é a vista superior da piscina e sobre essa piscina a gente sabe que tem uma bolinha, né? E essa bolinha vai cair na piscina, como já vimos na vista anterior. Então a bolinha tá caindo lá na piscina, dessa forma aqui. E aí a hora que a bolinha cai na piscina, chega o momento que ela atinge a superfície da piscina. Quando ela atingir a superfície da piscina vai aparecer aquela onda que nós vimos lá. Só que essa onda, quando você vê ela de cima, ela é, na verdade, uma onda circular. Ou seja, ela se propaga em todas as direções do plano aqui. Então, ó, se a gente for ver a propagação da onda agora, vai ficar da seguinte forma, ó. Tá? Vamos ver a animação mais uma vez. De novo. Tá vendo? Eu vou tirar os vetores aqui para você ver de novo só a onda se propagando agora. E última vez. Então, pessoal, o desafio aqui é o seguinte: como que a gente faz para usar os versores e indicar essa propagação em todas as direções? Quando a gente tinha só x e y, foi fácil, né? Mas os versores, ele vai ter uma forma geral de ser escrita, que inclusive pode representar algo desse tipo aqui, algo que está se propagando, que tem todas as direções possíveis aqui do plano horizontal, que no caso aqui é o plano da piscina. Então, essa onda que está se propagando aqui em todas as direções teria como ser representada por um vetor também, se você usar o versor correto. É o que nós vamos ver aqui na forma geral dos versores. Então, pessoal, deixei aqui uma cópia da piscina para a gente analisar como ficaria então a representação desse movimento da onda que está indo em todas as direções aqui. Aqui é o seguinte, ó, fazendo aqui uma cópia da piscina, eu vou fazer agora os desenhos para representar o que a gente precisa aqui, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem aqui a bola que está caindo sobre a superfície da piscina, ela vai então gerar uma onda que vai se propagar em todas as direções, certo? Então, se a gente olhar a onda que foi formada por essa bolinha que caiu na piscina, o que ela é? Ela é uma circunferência. Eu teria, a partir do centro da bolinha, um certo raio aqui, que indicaria o raio da onda. Só que veja, essa onda, o raio dela está aumentando o tempo inteiro enquanto ela está se propagando, como nós vimos na animação. É uma circunferência que o raio dela está aumentando o tempo inteiro. Só que eu consigo definir uma direção, porque a direção que vai do centro da circunferência até a circunferência é chamada de direção radial. Posso colocar isso como na direção radial. E aí, se eu quiser representar um versor que tem a direção radial, eu posso fazer. Porque eu sei que eu tenho o R ele está aqui? Não, ele está em qualquer direção, né, da nossa circunferência. Qualquer direção da circunferência, a gente tem aqui o raio. Não é só na direção que está desenhada ali. Então, teríamos raio em todas as direções aqui, não é isso? Então essa direção radial, ela representa todas as direções que vai do centro da circunferência até a circunferência. E a gente pode representar isso então com um versor R dessa forma aqui. Então se eu quiser usar vetores para representar a direção de propagação da onda, né, vamos supor que eu quero representar a velocidade da onda. A velocidade da onda, ela vai ser V, né, que é um vetor, e ela vai se propagar com uma certa velocidade ali que eu conheço, vamos supor que seja 3 metros por segundo. E qual que é a direção? A direção vai ser a direção radial. Isso que indica um vetor que está propagando em todas as direções, nesse caso, direção radial. Então, veja, eu posso usar o vetor de uma forma geral para representar algo que não necessariamente tem que estar sobre os eixos x e y. Pode ser uma direção qualquer. Isso é o que eu quis dizer com esse exemplo aqui da piscina. Eu posso representar uma direção qualquer com um versor, não só as direções x e y. Então, como ficaria o valor de R? Poxa, se R é um versor, com certeza o módulo de R tem que ser igual a 1. Então, para você representar um versor que seja uma direção qualquer, o que você faz? Você vai fazer o seguinte: se o R é o versor do vetor V, o vetor R vai ser o vetor V dividido pelo módulo do vetor V. Isso vai servir para qualquer direção, pessoal, não só para a direção aqui da piscina, para a direção X, para a direção Y, para qualquer direção. O versor de um vetor é sempre o vetor dividido pelo módulo do vetor. Isso é a forma geral de escrever um versor.
Podemos até destacar isso aqui. Isso é a forma geral de um versor. Você pode pegar qualquer exemplo aqui que você vai ver que você consegue definir isso e isso vai dar sempre igual a 1. Por exemplo, vamos pegar aqui alguns exemplos de vetores aqui. Esse vetor aqui, que eu vou chamar de vetor A. Vamos pegar mais um vetor completamente horizontal assim, que eu vou chamar aqui de vetor B. E nós vamos indicar aqui os módulos deles, tá? Então, ó, o A, vamos supor que o A tem aqui, ó, um ângulo de 30 graus com a direção horizontal. Então, como que fica o vetor A? O vetor A ele fica escrito pelas componentes dele. Vamos supor que aqui eu tenho as componentes horizontal e vertical do vetor A, dessa forma aqui. Se eu fizer aqui as componentes horizontal e vertical, eu vou ter aqui o AX e vou ter aqui o AY. E olha só, eu vou supor aqui que o módulo de A, tá, é igual a 5 e o módulo de B a 8. Então tem os módulos aqui. Se eu calcular os vetores AX e AY, como nós já vimos em outra aula, né, na aula de projeções, nós vimos como calcular o AX e o AY. O módulo do vetor AX vai ser o módulo de A vezes o cosseno do ângulo 30 graus. Então, o módulo de AX vai ser 5, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. O módulo do vetor AY, ele vai ser o vetor A vezes o seno de 30 graus. Então, o módulo do vetor AY vai ser 5 vezes o seno de 30, que é meio. Então, vai dar 5 sobre 2 aqui, certo? E aqui vai dar 5 raiz de 3 sobre 2. Então, aqui eu tenho os valores de AX e AY. Só que aí eu quero fazer o seguinte, a aula é sobre versores, né? Versores. Então, para definir os versores, vamos usar a mesma notação que já vínhamos usando, tá? Na direção X aqui, vou definir um vetorzinho I. Na direção Y, vou definir um versorzinho aqui, J. Eu posso escrever que o vetor A, ele é 5 raiz de 3 sobre 2 na direção I, mais 5 sobre 2 na direção J, tá bom? Então, esse é o vetor A. Lembra que eu falei que eu posso definir um versor em qualquer direção? Se eu posso definir um versor em qualquer direção, então eu posso definir um versor aqui na direção A. Seria um versorzinho aqui, ó, na direção A, que eu vou chamar aqui de A chapéu. E esse versor, ele tem que ter módulo 1. Então, usando a fórmula geral, o versor A, ele vai ser igual ao vetor A dividido pelo módulo do vetor A. Vamos calcular o módulo do vetor A? Já sei, o módulo do vetor A vale 5. Beleza. Então, vamos fazer aqui, ó, o versor A, ele vai ser, o módulo de A é 5, então 1 sobre 5 que multiplica o vetor A. O vetor A ele é 5 raiz de 3 sobre 2 na direção I, mais 5 sobre 2 na direção J. Então agora o que eu faço? Quando eu multiplico um vetor por um número real, como está aqui, eu faço a multiplicação em todas as coordenadas, como nós vimos na aula passada. Então vai ficar que o versor A ele é igual a 1 sobre 5 vezes 5 raiz de 3 sobre 2. Então fica 1 sobre 5 que multiplica 5 raiz de 3 sobre 2, isso está na direção I. Mais, agora multiplica aqui na outra coordenada. Então fica 1 sobre 5 que multiplica 5 sobre 2, isso na direção J. Agora olha a mágica acontecendo. Aqui eu vou dividir 5 por 5 vai dar 1, e aqui eu vou dividir 5 por 5 vai dar 1 também. De modo que sobra que o versor A ele é igual a raiz de 3 dividido por 2 na direção I, mais 1 dividido por 2 na direção J. O 5 cortou aqui, sobrou só 1 em cima que está aqui. Aqui também sobrou só raiz de 3 em cima, visto que 1 vezes raiz de 3 vai dar o próprio raiz de 3, né? Sobrou 2 embaixo nos dois casos. E qual que é a mágica, né? O módulo de um versor tem que dar sempre 1. Então vamos calcular o módulo de A para a gente saber se vai dar 1 mesmo. Como que é o módulo? O módulo pode ser a raiz quadrada da componente I ao quadrado mais a componente J ao quadrado. Então, componente I ao quadrado mais componente J ao quadrado, né? Que é a mesma coisa que o Rx e o Ry ao quadrado, que nós já vimos lá nas aulas anteriores. Calculando isso aqui, ó, o módulo do versor A vai dar, bom, isso aqui, quando eu levo ao quadrado, fica 3 quartos, certo? Raiz de 3 ao quadrado dá 3 e 2 ao quadrado dá 4. Mas aqui, ó, 1 ao quadrado dá 1, dividido por 2 ao quadrado, que dá 4. Isso tudo está dentro da raiz. Então o módulo do versor A vai ficar o seguinte, o denominador aqui é 4, então fica 4 aqui, aí soma os numeradores. 3 mais 1 costuma dar 4, então fica a raiz quadrada disso. 4 dividido por 4 dá 1, então isso aqui vai ser igual a raiz de 1, portanto o módulo do versor A dá 1. Como deveria ser, né? O módulo de todo versor tem que valer 1.
certo? Então olha aqui a fórmula geral para escrever um versor. Você pega o vetor, divide pelo módulo desse vetor, vai dar o versor, que tem a mesma direção e sentido do vetor. Eu fiz aqui com o vetor A, eu posso fazer com qualquer vetor isso aqui. Você fizer aqui com o vetor AX, por exemplo. Você pegar o vetor AX, o AX o que ele é? O módulo dele está aqui, ó. AX é 5 raiz de 3 sobre 2, certo? 5 raiz de 3 sobre 2. Indicando a direção, tem que estar na direção Y. Posso fazer, ó, que o versor AX vai ser o vetor AX dividido pelo módulo do vetor AX. Fazendo essa conta aqui, nós vamos chegar em 1 também. Olha lá, o versor AX vai ser... Bom, o vetor AX é 5 raiz de 3 sobre 2 na direção Y. E o módulo dele vai dar 5 raiz de 3 sobre 2. Então, o versor AX vai dar essa divisão aqui, né? Eu estou dividindo um número por ele mesmo. Vai dar 1, então vai sobrar apenas Y. Como nós definimos o versor Y para a direção X, então o versor AX só pode ser o próprio versor Y, ou igual ao versor Y. Então, como AX é igual ao próprio Y, o módulo de AX só pode ser 1, porque o módulo de Y é 1. Então, de novo, ó, usei a fórmula geral e cheguei em módulo igual a 1, como tem que ser. Fizéssemos a mesma coisa para o vetor B aqui. O vetor B ele não tem duas direções, né, como o vetor A. Só tem a direção aqui horizontal e vale 8. Não importa, ó, se eu definir aqui um versorzinho B aqui, ó, nós vamos ter a mesma coisa. Se eu fizer o cálculo, botei aqui, ó, versor B é igual ao próprio vetor B dividido pelo módulo do vetor B. Então, ó, o versor B vai ser o vetor B, que é 8, dividido pelo módulo do vetor B, que é 8. Então, o versor B vai ser 1. E a direção dele é a própria direção do vetor B. E como ele vale 1, então o módulo do versor vai dar 1 também. Aqui eu não indiquei direção, porque não precisa, mas se você quisesse indicar direção, você poderia colocar aqui, ó, direção Y aqui, direção Y aqui, direção Y aqui. E aí o módulo daria 1 também. Então, o que nós vimos de importante aqui? Que um versor tem uma forma geral e eu posso indicar qualquer direção usando versores. É só eu usar a forma geral do versor, que é essa aqui. De modo que eu consigo até representar uma direção radial, como nós vimos no exemplo da piscina, para um versor. Basta pegar, então, e indicar que eu estou na direção do raio da circunferência, ou seja, a direção do raio da circunferência são todas as direções possíveis do centro da circunferência em direção à sua borda, ok? E com essa aula de versores, a gente encerra o ciclo básico que está definido na matriz de referência do Enem. Nós vimos Sistema Internacional de Unidades, Conversão de Unidades, Notação Científica e algumas aulas sobre vetores. Isso é o que eles chamam de básico que você precisa saber para começar a estudar física, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Nas redes sociais que você conhece aí, mande para seus amigos que estão estudando também. Apoie aí a galera e me apoie também, tá bom? Um abraço, professor Eliel, até o próximo vídeo e por hoje é só.